Boa Ora, noite, Jesus. boa noite, camaradas. Camaradas moçambicanos, camaradas angolanos, camaradas são tomenses, camaradas sul-africanos, camaradas portugueses, holandeses, belgas, camaradas americanos, canadienses, camaradas ingleses, suecos, italianos e todos os povos da terra, chineses. Sabe, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Se você crer, vais ver a glória de Deus. Se você crer, Marta, eu não te falei que se tu creres, verás a glória de Deus? Como assim, Marta? Olha a fé da Marta. E muitos têm sido assim. Muitos. Estás a ver aquela fé de você crer e depois duvidares? E geralmente o que te leva a duvidar são as circunstâncias. Quando o ambiente está positivo, quando o momento está, como diz o brasileiro, bacana, quando o tempo está favorável, quando o dia está ensolarado, quando os céus estão vermelhos, quando tudo vai bem, nós cremos. Será que continuaremos a crer quando tudo mudar? Veja só, Jesus falou a Marta. Quando chegou, Marta disse: Meu irmão, se tivesses aqui, não teria morrido. E Jesus disse a Marta: Teu irmão vai viver. E a Marta, cheia de conhecimento religioso, disse: Sim, eu creio que no último dia, meu irmão vai ressuscitar. Jesus logo entendeu que a mulher estava a se referir da ressurreição que vai acontecer no final dos tempos. Como diz a Bíblia, segundo cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que dormem com Cristo e depois os que morreram. A primeira ordem Cristo, segunda dos que dormiram com Cristo e a terceira dos que morreram com o mundo. Então, Jesus disse: Não, Marta, eu não estou a me referir da ressurreição dos mortos, que vai acontecer. Sim, tens razão, os mortos vão viver. Mas eu estou a dizer que o teu irmão vai ressuscitar agora. Como assim você está a esperar na ressurreição dos mortos que eu estou a falar agora? Você não sabe que aquele que vai ressuscitar os mortos é esse que está a falar contigo agora. Por isso Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus acrescentou: Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando é que alguém está morto e crê em Jesus para viver? Aliás, todos que viveram ressuscitaram. Mas todos um dia morreram. E não todos ressuscitaram. Aqueles que creram ressuscitaram. É isso que Jesus estava a falar. Que o morto que crer em mim vai ressuscitar. Que morte Jesus estava a se referir? Estava a se referir não somente à morte em que você é enterrado, quando alguém
não nasceu de novo, está morto. Quando alguém não se converteu a Deus, está morto. Quando alguém não recebeu o Espírito de Deus, ainda não vive, está morto. Por quê? Porque todos morreram, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, esses todos que morreram podem viver. A condição é crer em Jesus. Por isso Jesus disse: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, os que creem não é somente os que estão mortos, os que estão mortos para viverem, e também os que viveram devem continuar a crer. Por isso Jesus acrescenta: e todo aquele que crê em mim e vive, jamais vai provar ou nunca mais vai morrer. Entenderam? Quer dizer, os mortos que crerem vão ressuscitar para viverem, vão viver. E os que vivem, que um dia ressuscitaram ou reviveram e vivem, se continuarem a crer, nunca vão voltar a morrer. É isso que Jesus estava a dizer. Então, se você já nasceu de novo, você já vive. E se você já vive e continuares a crer, não vais voltar a morrer. Então, esse crer é muito mais do que aquilo que vocês aprenderam na religião. Porque veja só, o que vive e crê nunca vai morrer. Será que o que mata é não crer somente? Não. Aliás, o pecado não é somente a falta de fé. Por isso, Paulo especifica os dois tipos de pecado. Ou então as duas causas que levam o homem a não ser agradável diante de Deus, ou Deus não se agradar do homem. Primeiro disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois disse, os que andam na carne não podem agradar a Deus, viu? A dúvida, a incredulidade é pecado, sim. Mas não existe só pecado e incredulidade. Porque você vai encontrar que os que estão a pecar creem em Jesus. Então, o facto deles crerem e viverem na carne, não pense que Deus vai se agradar deles. Taxativamente, Deus, ele quer que o homem complete ou então cumpra a sua palavra. Você creu nele, mas crer como? Crer que ele é Deus, que enviou seu filho e morreu na cruz. Crer que ele é o Criador, que ele é verdadeiro, ele é real, ele existe, e também crer que ele faz bem aos seus. Então, é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que o Tiago especifica isso, diz assim, que todo aquele que quiser se aproximar de Deus deve crer na sua existência, deve crer nele, que ele é Deus, ele existe, que mandou seu filho e que morreu na cruz. Tudo isso que você sabe. Mas não basta. Também tem que crer que esse Deus, que é real, faz bem, abençoa, galardoa, salva, liberta, restaura, faz bem aos que o amam, não os outros. Faz bem, abençoa, guarda, vivifica, tudo isso, todas aquelas boas dádivas, como disse Paulo, que vêm da Pai das Luzes, aquele Pai das Luzes que não tem sombra de variação. Então, ele faz bem, isso são os galardões. Mas, se eu crer que Deus é real e que ele é galardoador daqueles que o buscam, e ainda assim andar na carne, do mesmo jeito, ele não vai se agradar de mim. Então, quando Jesus disse, aquele que crê e vive nunca vai provar a morte. Não é somente crer e dizer Deus é real, Deus existe, eu creio em Deus. Sim, faz bem, como disse também o bem. Tiago, crês em Deus, faz bem, mas não te esqueças que os demônios também creem na existência de Deus. Mas uma coisa que eles não podem fazer é amarem a Deus. Os diabos
creem que Deus é real, mas não amam a Deus. Então, se não amam, fazem o quê? O inverso do amor, odeiam. E agora, Deus vai se agradar de um homem que crê nele e ainda assim o odeia? Não. Como assim esse homem vai viver porque só crê e não vive? Já está morto. O pecado mata. E a mesma palavra diz que todo pecado é iniquidade. Não é que alguns pecados, todo pecado é iniquidade. Então, se eu crer na existência de Deus, mas porém não lhe amar, ou então não lhe obedecer, não fazer a vontade dele, eu já estou morto. Se um dia estava vivo, então voltei a morrer. E quem viveu e voltou a morrer, disse Paulo, para voltar a ressuscitar é quase impossível. Os que ressuscitam são os que um dia nunca estiveram vivos. Quem viveu um dia e voltou a morrer, Paulo chama esses como Tiago para Pedro, aliás, são semelhantes como as porcas que foram lavadas do esponjador da lama e depois voltaram lá, ou então o cachorro que voltou a comer os seus vômitos. Paulo disse que esses voltaram a crucificar Cristo, estes profanaram o sangue, estes fizeram agravo ao Espírito Santo, ou então blasfemaram contra o Espírito de Deus. Então, por isso, viver e crer não é somente descrer, eu creio. Para como poder viver, não é somente crer, creio. E viver. Viver o Evangelho para continuar vivo. Quer dizer que depois que eu fui, veja, por exemplo, uma realidade, alguém escreveu agora, a esse momento eu estaria atrapalhado com as festas. Ok, esse mostrou que são duas fases da sua vida. Um dia, quando ele era do mundo, ele seguia o curso desse mundo. Era guiado pelo espírito do erro, pela potestade que guia todos os filhos da desobediência, que é o próprio diabo, como está escrito, que o mundo jaz no maligno. Agora que ele saiu do mundo e entrou no reino de Deus, já não é guiado pelo Satanás, mas é guiado pelo Espírito Santo. Então ele tem que permanecer sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não guia os seus nos caminhos tortos, nem da torpeza, nem da iniquidade, mas no caminho da verdade. Então deve permanecer. E tudo fica só na história. Um dia, e essa história é bacana, vai ajudar muita gente. Olha, eu nesse tempo, ei, ontem, parece que é ontem, anteontem, que eu falei disso, é que a gente saía tarde. Muito tarde, principalmente no dia 24, à espera do cabaz. Olha, o carro está a chegar, é o carro que foi no Dondo, o carro, o caminhão está a chegar, já entrou. Estás aonde? Estou a entrar na viagem. Olha, quem quiser ir vai embora. Venha só no dia 26, tá? Amanhã ninguém vai trabalhar, não tem problema não. Tua grade está aí. Quem é que aceita? Aceita? O quê? Eles todo dia tá maluco, né? Vamos sair aqui madrugada, já? Não tem problema. Não vamos esperar, então esperam. Então, é aquela confusão, aquela euforia, e é pena que temos pessoas entre nós, mas ainda vivem segundo o curso desse mundo. E não pense que eu estou aqui a pregar o Natal. Se o meu evangelho se limitasse a pregar só, você até já nem falou isso. Por quê? Esquece isso. Isso é coisa mais dos meninos, pá. Vocês já não são mais meninos, ok? Estou a falar do pecado na sua generalidade. Porque você pode não participar dessas coisas aí e ainda assim seres do maligno. É como mais ou menos as mulheres da Estene. Tu podes te ataviar com decência e com pudor e não seres de Deus e seres do maligno. Ou então os homens da Estene. Tu podes dizer que você já não bebe, que você já não se masturba e não seres de Deus, porque você deixou de se masturbar, mas ainda você é um corrupto. Você ainda rouba. Então, por isso, temos que estar em sintonia permanente e plena com Deus.
Isso acontece na caminhada. Isso não vem de noite para o dia. É um esforço, como se fosse o esforço que, ah, como diz a história aí, lá, como é que é? O marisco. O esforço do marisco. O marisco, depois que engoliu um grão de areia, vai gemer, vai se esforçar. Aquele grão vai lhe fazer o quê? Uma congestão incrível. O grão não quer sair. É só dor. Ele vai querer expelir ele, mas não sai. Está encravado lá. Vai gemer, vai gemer. Essa dor, o esforço que ele vai fazer com que haja uma metamorfose. Essa história, não sei se existe mesmo assim, que o marisco virou uma pérola. É possível, né? Vira uma pérola preciosa. Então, quando você recebe a palavra de Deus, é como se fosse um marisco que engoliu um grão de areia, e essa palavra vai te fazer gemer, vai te fazer sofrer. Esse sofrimento que eu estou a falar aqui é a cruz, a renúncia, a abstinência e também as aflições que vêm por causa dela, as perseguições, injúrias e o resto. Automaticamente, essa luta que você vai fazer por causa da palavra, como nós cantamos na Yurdi, por causa da palavra. Me deixaram os meus amigos, assim seja. Por causa da palavra, assim seja. Se por cada palavra você sofrer consequências, se por cada palavra você for rejeitado, se por cada palavra você for perseguido, por cada palavra se você for humilhado, tudo isso, bem-aventurado estou, então, mas não te esqueças que vai haver uma mudança, uma transformação, esse esforço que você vai fazendo, resistindo às pressões de não sei quem, às tentações, tudo vai trazer uma mudança em você. Isso não acontece de noite para dia, mas o mais importante tem que receber a palavra. Tem que receber a palavra para depois começar o processo. É um processo. O processo é longo, mas você deve continuar no processo e participar do processo. E assim, a transformação, o quebrantamento, a mortificação, oh, aleluia, a perfeição chegará. Mas uma coisa eu quero dizer, sim, que coisa boa é andar com Jesus, oh, aleluia. Que coisa linda é ser de Jesus. Tem dores? Tem. Tem aflições? Tem. Tem apuros? Tem. Tem rejeições? Tem. Tem perseguições? Tem. Tem restrições? Tem. Tem tudo isso. Mas também tem momentos bons. Aleluia. Paulo disse que nele abunda toda a nossa consolação. Se abunda também as tribulações, também abunda, nele abunda toda a nossa consolação. Ele nos consola. Por isso, você precisa crer. Mas esse crer não é o que você aprendeu na religião. Esse é o crer. Vive uma vida mundana crendo. Então, isso aqui é o engano da religião. Essa é a mentira de Satanás, daqueles que vão descendo para baixo e acreditam que estão subindo. É preciso continuar a crer, sim, mas também continuar a praticar a palavra. Se eu deixar de crer, de maneira nenhuma vou praticar a palavra. De maneira nenhuma. Ninguém pratica a palavra daquele que não crê. Mas é possível crer e não praticar. Então eu tenho que crer e tenho que viver o Evangelho. E assim permanecerei no caminho. Jesus disse que esse aqui não vai morrer, porquanto ele crê. Todo aquele que crê em mim e vive nunca vai morrer. É muito forte. E eu, cada história que eu mando, falava aos meus companheiros no Capanda, eu não morro. Até nas lundas, eles se escandalizavam. Você não morre? Quem és tu que eu não morro? Eu disse, não, eu sou imortal. Eu não morro. E eles diziam, morrem os padres, morrem os testemunhos de Jeová, morrem os pastores, morrem não sei o que, bispos, cardeais, papas. E tu vens dizer que tu não morres? E eu lhes explicava, não, vocês não entenderam. Jesus disse que quem crê e vive não vai morrer. Então eu creio, estou vivo. E porque eu vivo, estou vivo, aliás, porque eu estou vivo e vivo a palavra.
crendo, claro, nele, então não vou voltar a morrer. Um dia eu já estava morto, eu ressuscitei. Mas ai de mim, se eu deixar de crer. Ai de mim, se eu deixar de amar, vou voltar a morrer. Eu lhes explicava, nós estamos a pensar que você vai viver para sempre acima com tua carne e tal, ou então vai subir como Elias. Eles até desenganaram que Maria também subiu, como a Maria, que criou asas e foi no céu. Quem que disse que Maria foi no céu com seu corpo? Hã? Quem anda vos falar isso? Eles diziam, mas você também. Olha o que ele me falava. Tu complicas tudo, contradias tudo, agora você é o melhor. É? Quer dizer que esse mundo todo está errado. Eu disse, o mundo todo está errado. Mas quando eu lhes explicava, entendia. Ah, agora sim, agora entendemos. Ok? Por isso tenho essa capacidade de, como disse a irmã, ai, como esmiuças a palavra. Como esmiuças a palavra. Eu esmiuço ela. Quando eu ouço pessoas a dizerem que eu não entendo esse homem, é incrível. Eu digo que esses têm problemas, são chamados mentes cauterizadas, são dementes, têm demências, de tanto pecarem, de tanto ouvirem as mentiras religiosas, as anedotas pentecostais e do coaching. Então eles se tornaram idiotas, passaram da tolice, passaram a idiotice e foram para o último estágio. Qual é o último estágio? Hã? Já não são tolos, nem idiotas, são patetas. Patetice. Não, a última é demência. A penúltima, não entraram na demência. Se tornaram tão patetas, retardados. É? São os imbecis. Milonga, lembra do quem do Matuba, do Caricuendá com bom? É? Ele chamava os outros de cabornache, imbecil. Imbecil, cabornache. Era um professor, um Camões, já morreu. Imbecil, seu cabornache. Cada lembrança que eu não carrego. E batia. Era karateca, com pernas assim, te dava uma washi. Seu animador, seu imbecil cabornache. Então, pela primeira vez, eu ouvi a palavra imbecil na boca daquele professor. Imbecil. Ouviu? Cheios de imbecilidade. Então, eles dizem que não me entendem. Não, que não. Sim, não me entendem porque são imbecis. Já entraram na parvice. São parvos. Mente retardada. Não vamos falar de demência porque ainda tem as faculdades intelectuais, mas porém um retardamento incrível. É isso que a religião faz. Quando Marx, que era também do sistema, falou que a religião é o ópio do povo, não mentiu, não. Não mentiu. É o ópio. O que o ópio faz? O ópio faz as pessoas para saírem do estado normal para o estado ébrio, estado de inconsciente. No inconsciente que os seus órgãos param de funcionar. A sua psique, a sua, sei lá, como é que vocês chamam isso? As faculdades mentais, intelectuais, vão-se embora. É isso aí. Ouviu? O homem fica sem capacidade intelectual, nem para memorizar, nem para meditar, nem para compreender os factos. E assim, os seus donos, os seus patrões se alegram. E eles dizem: agora sim, agora ele vai nos obedecer cegamente. É assim. Ai, porque eu não entendo esse homem. Porque ele queria ouvir uma mensagem de quê? Que estimula o sexo. Eu vou vos ensinar como se faz sexo na cama. Olha, tem uma reunião, estão lá solteiros e tudo, crianças, já adolescentes. Tem como, vou ensinar as posições, vou ensinar como fazer sexo, vou ensinar como prosperar. Um filmezinho, como eu assisti filme. Olha o senhor Caterpillar,
o senhor Colgate, o senhor Coca-Cola. Marco Feliciano disse: Deus abençoe o homem que fez a Coca-Cola. Ai, que coisa linda a Coca-Cola. Deus abençoe esse homem. Qual a diferença com o católico? Se o católico está a orar para quem já morreu, está a abençoar quem já morreu. É, vice, né? Nas entrelinhas vão fazendo escapar que eles são semelhantes com a mãe deles. Então, eles não querem ouvir essa mensagem, a mensagem da cruz. Não é essa que eles querem ouvir, pois está escrito que nos últimos dias eles poderiam levantar mestres segundo as suas concupiscências, mestres que vão lhes instruir ou lhes ensinar o que eles gostam, amam ouvir. Então, tem que vir mestre que vai lhes ensinar como casar, como prosperar, como se comportar diante do teu marido. Parece que o evangelho somente é isso. Como você vencer na vida. Parece que o evangelho é isso. Libertação. Já vos falei, né? Há um pastor que, desde aquele dia, começou a se afastar de mim. Porque eu desfiz, desmantelei aquela mentira religiosa. Me convida até lá. Na altura era muito meu amigo. Fui lá na igreja dele, na igreja dele chama-se Igreja do Avivamento. Ele esteve aí na inauguração do que fica. Depois fugiu, já não voltou mais. Parece que foi lá como espia também, do Horácio dos Anjos. Sempre desconfiei. Porque o Horácio gosta de mandar espias. Até os espias deles entram aqui, lá, vão. Então, ele me convidou, campanha da libertação. Durante toda essa semana, fomos lá muitos pastores. Eu também fui um desses convidados. Então, já tinha tema. O tema da conferência, sei lá qual é o nome que ele chamou. Quebra das maldições familiares. Ok? Quer dizer que todos tinham que falar nesse tema. Tinha que desenvolver esse tema aí. Eu falei, vou te ensinar, rapaz. Eu então já mudei, não é aquele aí que você conheceu. Eu olhei para o povo e disse, isso é mentira, o povo. Ninguém vai se libertar dessas maldições. Não é te ensinar como você se libertar das maldições hereditárias. Eu estou a te ensinar para você fugir do pecado e nenhuma maldição vai te seguir, pois está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senão todos os outros ensinamentos, porque não, tem que fazer isso, cuidado com o demônio, o Exu não se conhecer os nomes dos demônios, porque não sei quem, as maldições hereditárias, seguem não sei quem. Isso aqui é tudo conversa. Conversa para os bois dormirem. Tudo mentira. Ninguém se libertou desses ensinamentos. E eu lhes mostrei: enquanto você não nascer de novo, você é um maldito. Pois está escrito: com maldição são os amaldiçoados. Só aqueles que estão em Cristo Jesus, já não andam na carne, é que estão livres das maldições. Não importa se são hereditárias, familiares, adquiridas. Não importa. Aleluia. O outro pecador que estava ao lado dele, e esse pecador depois é aquele que lhe afundou. Lhe deu toque, o filho deu toque. Falou no ouvido dele: cuidado, convidar esse homem aqui, vai te estragar a igreja. Quando eu terminei, ele entrou no altar, começou a desfazer tudo que eu preguei. Eu disse: eu já fiz o meu trabalho, pode desfazer, eu estou embora. Tchau. Começou a desfazer, não, não é tão bom assim, as maldições existem, as não sei o quê, não sei. Parecia que eu estava a duvidar que não existe maldição hereditária. Eu mostrei que as maldições hereditárias não saem com propósitos, nem tampouco com ensinamento como se livrar delas. A pessoa tem que nascer de novo, tem que se converter. Sim, aleluia. E as coisas velhas ficarão para trás. E ele, depois de nascer de novo, vai aprender a lutar, vai aprender a batalhar com seus inimigos. É isso aí. Agora estão a ensinar a batalhar os que ainda não nasceram de novo. Ensinam a entrar na guerra os que ainda não entraram no reino. Não é possível. E nem recrutas são. Estão a mandar civis lhes dando armas para irem na guerra.
Ah, eles têm que nascer de novo e depois armar eles para a batalha. É assim. Mas por quê? Porque eles não é isso que eles querem. O que eles querem é tirar o que o povo tem, então tem que falar do que o povo passa. Tem que trazer uma matéria que choca com a realidade do povo. E lhes engana como sair daquela situação. E o povo sempre é incrível. Então, saiba disso, pá. E esse meu pastor que lhe aconselhou para que não fizesse mais isso, convidar esse indivíduo, depois que se uniram, o que é que ele fez? Muito vivo. Procurou as pessoas que tinham dinheiro lá na igreja, os mais ou menos, que trabalhavam e tal, fez a cabeça dele e disse, esse aqui é um fraco, esse aqui não tem nada, eu vou abrir igreja, pá. Esse aqui não, você não sabe nada, esse é um analfabeto, e não sei o que, arrastou aquele grupo todo, mas apareceu, foi lamentar, ah, chama-se Candeia, o Candeia me tirou as ovelhas, eu falei, aguenta só minha mulher, aguenta só com o teu Candeia. Ouviu? Ele levou as pessoas que davam o dízimo, ele só lhe deixou aqueles que vendiam no mercado. Só lhe deixou os zungueiros, aqueles que trabalhavam, foi com eles. O gajo é muito inteligente, procurou só aqueles que tinham salário. Pessoa a pessoa. Eu vou abrir uma igreja, eu vou arrebentar, eu vou arrebentar. Deu promessa a esse grupo aí, andaram. E foi abrir mesmo ao lado, não penso que foi distante. Aí mesmo ao lado, pum, abriu a igreja. Óbvio? É esse que lhe fez a cabeça. Por isso, saibam disso. E se você crer e viveres o Evangelho, ou então amares a Deus, pode acreditar, tu vais ver a glória de Deus. Aleluia. Tu vais ver a glória de Deus. Eu não te disse que se você crer, vais ver a glória de Deus. Eu disse que tem pessoas que começam a crer e depois deixam de crer. Sabe por quê? É por causa do pecado. O pecado é terrível. Todos que creem e vivem em pecado deixarão de crer. Vão se frustrar. No momento difícil, não têm força para continuar a crer. Porque o pecado enfraquece os povos. O pecado enfraquece as pessoas. As pessoas ficam tão debilitadas e vivem na emoção. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Na hora H, já não crê mais. Então, estamos a ver essa mulher que disse: eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não é no último dia, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos. Quando chegou, viu? Ele creu. Tira a pedra. Não, Senhor. Já está podre. Já passaram 4 dias. Hein? Esses aqui, essas pessoas que creem em Deus e não amam a Deus, vivem na lógica. Não, isso aqui, segundo as regras do Estado, as autoridades sanitárias, isso é crime. Isso aqui vão nos processar. Isso aqui não sei quem. Eu não estou a ensinar as pessoas para não obedecerem às leis, quer da natureza, como as leis dos estados. Não, não, nunca ensinei isso. Eu sou o primeiro ordeiro. Você sabia que esses meus inimigos do sistema, eles sabem? Só que a inimizade não está, senão, de ser de sementes diferentes. Senão eles sabem. Eles sabem que ele ensina as pessoas para não participarem nessas confusões aí. A doutrina dele não é isso aí. Não vai lá para reclamar porque não sou quem. Ensina as pessoas quando alguém te bater do outro lado, outro, lhe entrega até o outro também. É incrível. Eles sabem. Eles dizem mesmo,
Só que o problema é que, epá, ele nos afronta. Não, mesmo que eu não falasse deles, eles me odiariam por causa da semente que eles são. São duas sementes contrárias. São duas correntes, ou então, como é que se diz? Na física, são duas cargas diferentes, ok? Então, mas que é verdade, se nós crermos, vamos ver a glória de Deus. Porque quando eu pratico o evangelho, eu me renovo a cada dia. As minhas forças se renovam. Quanto mais eu esperar, mais forte eu me torno. Porque o gangrena que enfraquece os humanos não entrou em mim, que é o pecado. Ok? Mas agora, você diz que crê. Até pode ser que você ora muito, jejua muito, mas o mesmo tamanho, a mesma medida de oração e jejum é a medida de muito pecado. Na língua, a vida da a vida dele vista. Você está fazendo o quê? Está sofrendo, pá. Na hora que os ventos assoprar, não tens força para suportar. Não tens vida para resistir. E esses homens vivem na lógica. Eles fingem que vivem na fé. Não, não vivem na fé. É porque o dia está ensolarado, está a brilhar. Por isso vai dizer que vive na fé. Deixa a noite vir. Deixa ficar escuro. Deixa os ventos assoprar. Deixa a terra fértil desaparecer. Deixa entrar em apuro. E vais ver que ele não teve fé. Mas teve febre. Murmuradores queixou da sua sorte. Senhor, são 4 dias, isso é os meus amigos sacerdotes, somos sacerdotes, os príncipes do povo, os fariseus estão aqui, é isso, eles vão me intimar, as autoridades, isso é grave, eu sou a irmã, a mais velha, não quero ter problema, tira a pedra, Marta. E ele fez lembrar, eu não te falei que se você crer, tu vais ver a glória de Deus. Então você não disse que creio. Você não assumisse que você cria? Como é que você está a duvidar agora? Hã? Como é que você está a duvidar? E muitos são assim. Mas é o resultado da falta da vida. A vida. Oh, o segredo é ter vida de Deus. Estar fortalecido na fé. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. É alimentar o teu homem espiritual. Para você poder chocar com as adversidades e continuar a crer. Sabe onde é que se vê os homens de Deus? São aqueles que defendem as suas convicções em todos os momentos. E pelo tempo vai se provar a obra de cada um. E a luz declara a obra de cada um. E o fogo provará a obra de cada um. Ouviu? Passa tempo, entra tempo, e o homem continua firme na fé. Porque onde passou muito tempo, já experimentou muita coisa. Não é fácil, não. Onde passou muito tempo é porque já passou muitas lutas, muitas provas, muitos desertos, muitas tentações. Mas ele continua o mesmo. Então é um vencedor. Tem que se vencer o pecado todos os dias. E quanto mais tempo você permanece vencendo o pecado, mais forte você se tornará para vencer o pecado. Por isso os que ainda não venceram, tão pouco tempo, ainda não venceram o pecado, não têm experiência. Têm pouca experiência, esses são chamados os meninos que se alimentam de leite, de líquido. Há um perigo. Agora, é verdade, tem um princípio tudo. Você começou agora, não pense que vai se tornar já um mais velho, não. Tem que seguir as etapas. Não queima nenhuma etapa. Mas seja um menino que deseja crescer. E o crescimento não é pular, é permanecer, cumprindo as etapas.
Então, as crianças hoje serão mais velhos amanhã. E os mais velhos hoje serão velhos amanhã. Basta cada dia com seu mal. Se eu hoje eu me comportar bem com meu Deus, o dia que estava esse dia que terminou, você ganhou esse dia. Você sabe que se ganha o dia. Não, calma aí. A Kátia foi trabalhar hoje, né? E quando terminaste, assinaste o livro do ponto. Ganhaste o dia. Mas se você não fosse, você não pode dizer que ganhaste o dia. Mas se você hoje descarrilaste, pecaste, vacilaste, então não ganhaste o dia. Tem que renovar as forças, que através do arrependimento. Se você caiu para se levantar, se você ficou debilitado para se renovar, então cada dia é um dia. Então, quanto mais dias você ganhou, mais forte você se torna e mais experiente também e mais veloz. Por isso, cristianismo é seguir o caminho, não é ficar parado no caminho, é andar no caminho. E o caminho não é você que criou, já encontraste. E tens que seguir todo o caminho. Se escolha. Se o caminho te levar assim, você vai ter que ir. Se o caminho te levar assim, tem que ir. Se o caminho te levar, não importa. Se no caminho te levar no lamaçal, eu vou sujar. Entra só mesmo lá. Se é no pântano, como lá no Mochico, lá no Pantanal, no Brasil, entra só mesmo no Pantanal. Se é na montanha, se é no vale, se é nos penhascos, nos perigos, entra. Se é para pular, pula. Olha, aqui só se passa pulando. Mas se você não conseguir chegar aí, vai cair na cova. Ai, não, não consigo. Não, não quero cair na cova. Então você perdeu. Pula só. Vai conseguir. Esse é o caminho. E quanto mais você, mais troço você caminhou, mais forte você se torna. Porque os que estão a caminhar, suas forças são renovadas. E depois vão ver a glória de Deus. Se vê a glória de Deus na caminhada, e se vê a glória de Deus no fim da caminhada. Esse ver a glória são as recompensas da nossa fé, ou a nossa prova da nossa fé vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Ouviu? E a Marta viu a glória e viu, porque creu, tirou a pedra, foi ajudado, né? Tira a pedra, remova a pedra, mulher. E ele mandou os seus amigos, tirem a pedra. Creu. E qual é a glória que ele viu? Viu o irmão dele ressurreto. Lázaro, sai para fora. Grande bênção. Quantos é que perderam entes queridos e à noite desejaram que ressuscitasse? Tem pessoas, quase todo mundo. Quase todos. Se eu perguntar a alguém, todo mundo vai dizer, epá, morreu um entre um parente, um filho, marido, irmão, mãe, pai. Epá, aquela noite desejei que ressuscitasse. Estava a desejar ouvir notícia, olha, o vosso irmão viveu, está a falar, ressuscitou. Principalmente esses mortos aí dos bairros, que não vai na morgue. Aí, pessoas estão a chorar, mas estão a controlar, se vai mover. Se viram, se moveu, quem é que não quer ver o seu parente ressuscitar? Então é mesmo glória. Grande milagre. Marta ficou muito feliz e creu e viu a glória de Deus. Pois Deus não falha. E não pense que glória de Deus é só receber um milagre. É muito mais que isso. Um milagre físico. Os poucos milagres espirituais. O crescimento. Os dons. Aleluia. As coisas dessa vida. Hum? O homem entrou no caminho, o inimigo se levantou contra ele, ele tirou tudo.
E o inimigo disse: vais te arrepender de teres aceitado esse caminho. Eu vou te mostrar que o mundo, quem manda somos nós. E te empobrecem, te desempregam. Cada um tem seus desertos. E Jesus vem e diz assim: se você crer, vais ver a glória de Deus. E não pense que a glória vai se manifestar naquela hora que ele te falou. É? Mas você tem que crer. Quando assustar, vai ver a glória de Deus. A restituição em dobro do que você perdeu. Só começas a rir à toa. Eu, quando aceitei Jesus, eu perdi tudo. Quando aceitei Jesus, eu passei vergonha. Quando aceitei Jesus, eu passei fome. Quando aceitei Jesus, eu só tinha uma calça e um sapato. Sabe quanto sapato tenho agora? Quando aceitei Jesus, eu era suco lavoata. Sabe o que é suco lavoata? Lava, estende, não pode sair. Tem que secar para depois você colocar no corpo. Suco lavoata. Hum? Como na minha terra, suco lavoata. Quando aceitei Jesus, minha família me abandonaram. Agora minha família voltou. Voltaram agora a me amarem. São convertidos agora. Quando aceitei. Muitas lutas, pá. Cada um tem as suas, já. Cada um tem os seus combates. Quando vier a bênção, vista a glória. Mas a bênção veio porque você continuou crendo. Eu não te disse, Marta, que se você crer, vais ver a glória de Deus. Esse é o evangelho. É esse. Não ensinar as pessoas a verem a glória de Deus quando ainda não creram. Não, só ver a glória de Deus se ensina a ver a glória de Deus. Quem creu? Eles não creem. Se crescem, o amariam. Se eles crescem, fariam a vontade dele. A fé no amor, não. A fé é muito diferente do amor. Amor é amor, fé é fé. Ok? Se não existe amor, existe quê? Fala ainda. Onde no amor tem quê? Qual é o nome que você chamaria? Ódio. Então, se você não ama Deus, você lhe odeia. Assim, por exemplo, eu e você que amamos a Deus, odiamos o mundo. Ok? Os que amam o mundo odeiam a Deus. Então, como alguém que odeia a Deus vai ver a glória de Deus? Não é possível. Amém? Então, permanecem no caminho. Mas não se esqueçam que a fé é muito importante. Porque muitos também já estão no caminho, mas são muito vagarosos, vacilantes na fé. Não podem. Depois que vocês entraram no caminho, vocês têm que ser homens e mulheres de fé. Paulo até chegou a fazer uma carta, hum, com vários capítulos só a falar da fé, ensinar a igreja. Mostrou exemplos do passado de homens que, por causa da fé, o que eles fizeram? Hum? Começando mesmo com o primeiro, que é Abel, foi até o último. As mulheres entram aqui também, como a Sara, a Rebeca. Hã? Ou então as mulheres que receberam seus homens na ressurreição dos mortos. Ou então aqueles que, sem uma arma na mão, mas fizeram afugentar o exército inimigo. Aqueles que desafiaram o fogo, porque não queriam servir ao diabo. E assim chocaram com fogo. E o fogo não lhes queimou. Isso tudo é fé.
E mesmo Paulo disse, então nós não estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Testemunha, testemunha da fé. Uma nuvem muito grande. Depois que ele deu os exemplos, e ele disse, estamos rodeados de uma nuvem bem grande. Como diziam os cubanos. E agora? Então Paulo disse, deixa um desembaraço, povo. Não é só desembaraço. E também o pecado. Se há uma nuvem muito grande de testemunhas que nos rodeia, também o pecado nos rodeia. Cuidado, viu? Estás a ver, né? O que eu acabei de pregar, Paulo fala disso. Deixem desembaraço. Desembaraço é falta de fé. E também o pecado. As duas coisas. Falta de fé, carnalidade. Está aqui. Leia comigo no livro de Hebreus. Nos Hebreus, Hebreus 12, tu encontrarás o que eu estou a falar. Está aqui. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual nuvem? 11. Hebreu 11. E não somente. E outros testemunhos. Nós não vivemos só dos testemunhos do passado. Aliás, você está a ver muita coisa. Você não está a ver? Não é só cantar. Ouviremos testemunhos de bravos homens que venceram. Não é só do passado. Hoje mesmo, vocês estão a ver isso. Então, estás rodeados de testemunhos recentes. Então, devemos deixar todo o embaraço. O que é esse embaraço? Falta de fé. Sabe que as pessoas que não têm fé são as pessoas embaraçadas? E o embaraço que você quer resolver os problemas, não segundo a fé, mas segundo a lógica, segundo o que você acha. Até uns dizem, Deus demora muito. Sim, por isso estão aí buscar soluções imediatas, que é o pecado. Então, quem está no embaraço não tem fé. Não pode dizer que tem fé. Está embaraçado. O embaraço não é fé, não. A fé é paciência. Ah, por isso, a própria resposta da fé vai ver, não é somente crer, é também esperar. Certeza, firme fundamento do que se espera. Certeza do que não se vê e firmeza do que se espera. Quando está se falar se espera, está se falar de paciência. Porque ninguém esperaria naquilo que existe. Espera-se do que não existe. Eu não vou esperar Sony me trazer sumo. Sumo já está aqui, vou esperar o quê? Mas se a Sony foi comprar o sumo não sei se aonde, tenho que esperar. Estás aonde, mulher? Estou a vir. Tenho que esperar. Mas esse aqui já está aqui, vou esperar o quê? Está aqui. Agora já só depende de mim. É só colocar na boca. Já está aqui. Então a fé é crer naquilo que você não está a ver e também esperar naquilo que ainda não aconteceu. Quem vive no embaraço, então é sem fé. E sem fé não agradarás a Deus, nem Deus vai se agradar de ti. Mas o mesmo Paulo disse: não somente fé, cuidado, também o pecado, que tão perto nos rodeia. Ah, deixemos todo o embaraço e também deixemos todo o pecado. É esse que deveria ser escrito aqui, para explicar, para ajudar vocês. Deixemos todo o embaraço e deixemos todo o pecado. E o pecado anda bem próximo, bem perto, anda a girar. Se estamos rodeados de vários testemunhos, também estamos rodeados do pecado. Então temos que vigiar.
Somente assim, segundo Pablo, vamos correr com paciência. Paulo se considerava como um atleta cristão. Oh, o homem que cortou a meta. Correu, Paulo. Correu, é incrível. Correu. Vamos, todos os cristãos são atletas. Todos. Mas muitos estão a correr desembaraçados. Daqui a pouco vão sair no caminho. Tá vendo? Em alta velocidade, mas com embaraço na vida, queres as coisas. Você não anda a ver aí naquelas corridas aí do quê? Das maratonas, muitos saem, desistem. Não aguentam mais. É o embaraço. Está a correr com embaraço. Embaraço é aquele que te leva você até as coisas. Você já quer já as coisas. Sem paciência. Muito perigoso. O inimigo sabe disso. Ele vai vir te atacar com frustração, com desânimo. Vai te levantar o amarelo. Ficas frustrado, sai do caminho. Não. Mas se nós não andarmos no desembaraço e também no pecado, não tem como. Vamos correr com paciência. Você até queiras, aliás, correr com paciência. Mas se andas no desembaraço e no pecado, ou no pecado, você não vai conseguir correr com paciência. Porque alguém disse, o querer é poder. E eu disse, mentira, mentira, querer não é poder, não. Querer, sim. Querer, não. Deus atende os desejos dos corações. Dos quais? Quais corações? Quais desejos? Desejos dos quais? De que coração? De que coração? Aqueles que o amam. Dos céus, dos justos. Então, não é ficar aqui só a trazer versículos incompletos para enganar o povo. Vocês já não aceitam mais que alguém vos engana. Deus atende o desejo, assim, atende o desejo dos corações dos seus filhos. E os seus filhos não andam no desembaraço, nem tampouco em pecado. E assim correm com paciência. E porque correm com paciência, vão ver a glória de Deus. E assim vão correr com paciência e vão cumprir, alcançar os seus objetivos, a carreira, veja só, a carreira que lhes foi proposta é incrível. Quem nos propôs essa carreira? Primeiro, quem nos resistou para a guerra? Quem nos alistou? É o Senhor dos Exércitos, Jesus. Então, aquele que te alistou te deu uma carreira. Não é você que inventaste a carreira. Te deu uma missão, te deu objetivos para você alcançar. Então, corra com paciência e assim vais alcançar ou cumprir os objetivos, a carreira que te foi proposta. Por isso, quer a salvação, quer os galardões, são resultado de fazer o que ele propôs a cada um. Faz de mim, Senhor, santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário, em teu louvor. É uma carreira proposta. Por isso, Paulo lhe deu uma carreira de pregar o evangelho, de ensinar também e de fundar igrejas. Tinha que fazer isso. Vai pregar aos judeus gentios. Vai ensinar aos judeus gentios. Não ensinar até, ele foi falar, prega, é incrível, aos gentios judeus, ensina aos gentios. É muito forte, né? Doutor dos gentios. Ele não foi ensinar aos judeus, não.
Deus sabia que os judeus não lhe aceitariam. Se ensina, olha para mim, se ensina os filhos, se prega a todos, filhos e pecadores. Quem são os que se ensinam? São os que se assentam na relva para aprender com o mestre. E quem são os que aprendem com o mestre? São os discípulos. E quem são os discípulos? São os que nasceram de novo e permaneceram. Ó vós que cresce em mim. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Agora eles estão a ensinar os discípulos do mundo. Estão a ensinar os discípulos do mundo. Devem pregar eles. Mas como vão pregar se não forem enviados? O mesmo Paulo disse: como poderia pregar se eu não for enviado? Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi enviado. Mas eles querem repetir isso. Ai de mim se não. Não, você foi enviado para pregar. Não estou a falar o testemunho de Jesus que todos devem fazer. Estou a falar o ministério de pregador. Aleluia. Foste enviado para abrir igreja. Tem muita gente aí a abrir igreja. Quem te enviou para você abrir igreja? Quem? Hum? Se tem um na terra que vocês todos devem ouvir. Eu te enviei para abrir igreja. Hã? Se dizer, não, Deus é que me mandou, Deus vai falar, alguém que está na terra é que vai enviar. Já não é mais nós aqui. A ele ouvi. Eu estou a enviar para vocês agora irem lá pregar o evangelho. Olha, vai abrir igreja no sítio tal, vai. E ai de ti se não for, ai de ti se não pregar, ai de ti se não fizer o que te foi mandado. Quando eu deixo de fazer o que me foi mandado, eu estou a ser rebelde àquele que me mandou. E rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Esse é só um exemplo que eu tirei para aí, porque pregar, não sei. Estou a falar que vocês precisam correr com paciência. Mas para correr com paciência, vocês precisam ter fé e amar a Deus. Quando se tem fé, não se anda no desembaraço. E quando se ama a Deus, não se vive no pecado. Evitem o desembaraço e o pecado, que bem perto nos rodeia. E assim correremos com paciência a carreira que nos foi proposta. Para amanhã falarmos como Paulo. Sim, ouviu essa carreira? Volta a falar, já no fim. Glória a Deus. A carta que ele escreve, a última carta que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, que é a segunda carta, ele disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A carreira que lhe tinha sido proposta, essa mesma carreira que disse: fui levantado por Deus, segundo a vontade de Deus, pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim se não pregar evangelho. Deus falou: Paulo, corra, vá para os gentios que eu te envio agora. Saia do meio deles, dos judeus, porque não vão te ouvir. E correu e foi para os gentios e foi fazer o que lhe mandaram. E você está de ser mandado o quê? A não correr com desembaraço, não anda desembaraçado pelas coisas. Você não consegue acrescentar a sua estatura, nem tampouco mudar a cor do teu cabelo, e porque você anda ansioso e com ociosidade, preocupado com o dia da manhã. Basta cada dia com seu mal. Guarda somente a palavra. Ah, mas o tempo está a passar. Tempo? O tempo é inferior à eternidade. Não te esqueças que há uma eternidade ou para desfrutares ou para padeceres. Então, estás preocupado com o tempo? Há uma eternidade que te espera. Por isso, se eu correr com paciência, fiel é aquele que prometeu. Ele disse que se você crer, vais ver a glória dele. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso crer para ver a glória. Preciso amar a Deus. Preciso correr com paciência. Preciso fugir do pecado. Preciso permanecer no caminho. Pode demorar. Pode demorar. Vai chegar. Vai. Como é que é? Se ele é fiel.
Ele não é fiel. Não está escrito, fiel é aquele que prometeu. Nas duas coisas imutáveis, ele não pode mentir, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Mas o grande problema é duas coisas, que é o grande problema no homem. Sem fé, carnalidade, pecado. Os adúlteros querem ver a glória de Deus. Os indecisos, os ansiosos, querem já, 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 já. Espere no Senhor. Enquanto esperas, pratiques a justiça. Continues no caminho. É impossível que ele não venha te honrar. É impossível que ele não venha te fazer, glória a Deus, bem. É impossível que eu não faça isso. O exemplo da minha vida. E minha vida está marcada de coisas bacanas. Até quando eu chorei, afinal de contas era tudo bacana. Paulo, quando entendeu isso, já não mais lamentou nem chorou. Nos momentos difíceis, Paulo deu glória a Deus, porque ele sabia que atrás da dor, da aflição, da tristeza, estava a vir uma coisa boa. Ouviu? Quando uma porta se fechava para Paulo e pregar o evangelho, Paulo já sabia, há uma porta grande e eficaz que vai se abrir. E depois se abria. Ouviu? Paulo não dizia, mas como é que é? Deus é maior, como é que o diabo está a impedir para eu não pregar? Não, você não entendeu Deus. Satanás impedia que ele não entrasse naquele lugar. Hum? Mas depois uma outra porta grande e eficaz se abria. Onde ele encontrava, parece que o peixe já estava tipo todo, todo burro. Só colher. Aleluia. E Paulo entendia, por isso houve resistência aí para ver bênção aqui. Ai, que colheita. Minha vida está marcada de desertos, de baixos e altos, de vales e campinas, de montanhas e valetas, de abismos. Oh, mas eu marchei. Eu sabia que a glória de Deus poderia se manifestar na minha vida. O que é que tu achas? Hã? E porque eu tenho um percurso muito grande. E nesse percurso permaneci no caminho, sem embaraço e sem pecado. Permaneci fiel, reconheci as minhas fraquezas, confessei as minhas culpas, resisti ao diabo, suportei as pressões, neguei a minha vontade, ouvi tudo que um homem pode ouvir, recados, pressões, tudo, mas eu não neguei a minha fé, a minha fé. Oh, eu sempre defendi o evangelho, as minhas convicções, permaneci firme. Quando eu fui para Macocola, a primeira vez, depois de muitos anos que eu não voltava para Macocola, a minha terra amada, viu? Esse nível que eu encontrei, me encontro, se for um ímpio, nem fala mais. Você sabia que todos aqueles que saíram lá nos matos, vieram na cidade e desenvolveram, cresceram, não sei o quê, eles até nem querem, né? Até sem vergonha. Mas eu sempre falo com muito gosto na minha terra, Macocola. Sabe o que aconteceu? Sim, tá aí, a cativa, a menina confirmou. Sentem vergonha. Quando eu cheguei, as pessoas que, muitos deles eu lhes dei aulas, outros quando eu estava lá,
em alta na formação, eles todos eram analfabetos, eram caçadores de ratos, pá. Agora muitos deles já eram licenciados, administradores, diretores, professores. Como a má fama, a infâmia saía do Uíge, de Luanda para o Uíge, para Macocola. Eles todos já sabem, o homem anda na miséria, o homem, epa, mas tanta formação em vão, o homem anda na pobreza, mas o que é que se passa com o homem? Mas então a família não deve reunir, é para alguma coisa e tal. Então eles pensavam que eu tinha problema de, talvez de demência, sei lá. Se tivesse no mundo, a bebê ia dizer o vício acabou com ele. Mas isso o quê? Então começou o fanatismo religioso. Então quando eu cheguei, todos eles começaram a me zombar. Primeiro pensaram que eu fui procurar emprego. Havemos de voltar. Uns me gritaram, havemos de voltar. Uns nem me saudaram. Olharam para mim, fingiram que não me conheciam, como quem diz, você é um desempregado, pá. Ouviu? E o mais caricato, não somente voltei depois, não sei, de 30 anos, é que depois fui para a mata. E... Olha, não se falava de outra coisa. Mas isso é o que estamos a ver. Isso é frustração. Se frustra até assim. O Marcelino, em vez de ficar aqui conosco, passou na mão. Oh, isso aqui, isso é grave. Me deram nomes. Muitos deles iam lá, tipo, iam lá me visitar. Os parentes, afinal, iam lá recolher notícias. Chegava, via, espalhava todo mundo. O outro que foi construir a cabana, que é o primo do meu pai, então já morreu. Até me roubou as coisas e tudo. Um gatuno, o rancamur. Eu falei no Rufinho e Joaquim, olha, vocês ficam aqui, estou a procurar da rede. Mas vou subir naquela montanha e quando eu chegar lá, o sinal, eu vou gritar que eu cheguei no cume da montanha. Porque me falaram que lá naquelas montanhas conseguia se localizar a rede. Então eu cheguei e gritei, ah! E os rapazes também responderam, ah! O meu avô, o primo do meu pai, saiu dali, disse, olha, estamos a gritar nas montanhas. Isso é loucura. Como assim? Nas montanhas! Oh! Oh! Todos riam, zombavam. As notícias me chegavam. Uns diziam que ele não dorme. Passa a noite a gritar. Ah, ah. Nós, como tivemos um senhor, um maluco que vivia na mata, lá no nosso bairro, lá no fim do campo, vivia lá um maluco. Então, me comparava com aquele maluco. Esqueci o nome daquele maluco aí. Ouviu? Como tive também um amigo que foi anti-motim, voltou demente, chamado Adori. Então ele pensava, não, mas parece que está com problema de mente, Marcelino, pô. Eu também continuei lá com as minhas orações. Agora eu quero ver que se eu voltar lá, se alguém, mas todos eles vão querer vir me saudar. Todos. Por quê? Porque eu agora vi a glória de Deus. Mas eu não fui na conversa das zombarias, das humilhações, tudo isso. Eu continuei buscando o meu Senhor. Continuei na carreira que me foi proposta. E hoje agora deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Você vai ver que a linguagem é outra, a recepção é outra, tudo, porque o ser humano é interesseiro. Mas estou a te falar isso. Se eu voltar, serei honrado. Mas quando fui, fui desonrado. Mas quando fui desonrado, eu não abandonei a minha carreira. Permaneci na minha carreira. Não somente desonrado, e perseguido, inclusive. Foram me queixar no MPLA. Chegaram lá no MPLA, olha, tem um homem que veio fazer guerra.
está lá a preparar um exército, é um perigo e tal. Ele mesmo é filho mesmo da terra, mas ele veio com muitas armas, levou muitas armas e está lá a preparar os rapazes, um exército. Ouviu? Perseguido. Eu também não saí. Lhes ignorei. Notícia chegou até mim. Eu falei, já tá, tô só... Outro ainda lhe comprei o telefone, que foi me queixar. Não, comprei bateria do telefone dele. Quando voltei lá, me falou, traga, porque foi meu colega, amigo da infância. Traga-me sua bateria para o telefone. Lhe comprei ainda a bateria. O homem que foi me queixar. O Soba. A mulher dele lhe comprei telefone, que é minha prima também. Ok? Nós não guardamos rancor. Somos maltratados e ainda amamos as mesmas pessoas. E esse velho que disse que eu gritava, não sei quem comprou o caixão que lhe enterraram agora sou eu. O Rancamo. Ouviu? Antes de morrer, já lhe mandava dinheiro. E eu não me envergonhei do que eles me falaram. Então não te envergonhas da cruz. Não te envergonhes nunca. Se eu me envergonhasse, eu veria a glória de Deus. Não, sairia do caminho. Mas porque eu permaneci, não me envergonhei da cruz, dos vitupérios de Cristo. Hoje veio a glória de Deus. Ah, é muita glória. Luanda para ouvir o homem na rádio. Estão a dizer, mas que homem é esse? Agora, estou a respirar bem. Meu Deus, sumiu. Agora! E agora? Essa é a glória. Mas nenhuma glória virá sem vitupério. A glória de Deus é precedida de vitupérios. Ok? A exaltação de Deus é precedida de humilhação. A bênção de Deus é precedida de escassez ou falta dela, desonra, tudo isso. Então, se você, na falta, na escassez, na desonra, na dificuldade, você continuar firme, então você vai ver a glória de Deus. Aliás, muitos de vocês já começaram a experimentar. Os que já estão comigo há muito tempo já podem saber disso. Podem provar como vocês gemeram, como disse Paulo, quando vocês receberam a palavra, como vocês foram atribulados pelos vossos perseguidos, muitos foram rejeitados, humilhados, expulsos. Será que a coisa ainda é assim? Eu duvido. Ah, ainda continua assim. Também vai continuar assim. Assim como no caminho. Não importa se toda a vida seja assim. Mas uma coisa eu quero dizer. Antes que você parta para o céu, tu vais ver a glória de Deus aqui e depois aquela glória. Ah, no lugar que se chama glória. Aquela glória incomensurável. Oh, receberei coroa, receberei coroa. Quando Jesus voltar, receberei coroa. Amém? Olha a mensagem que o Cosme me mandou. Estende, mestre. Verdadeiramente o reino de Deus está a avançar a cada dia. O homem se espantou por si mesmo e me mandou uma mensagem, de exclamação. Sim, é o reino de Deus. Estamos a avançar. Mas ontem não avançamos, viu? Estás a ver esse avanço do reino? Ontem era o retrocesso, o recuo, o emagrecimento, é tudo.
Hoje, agora, a expansão é em todo lado. Hã? O que que vocês acham? Em tudo tem lição. Graças a Deus. O reino que se manifestou. Daço capa sudanon. Amanhã estarei na terra de Daço capa sudanon. Não irei lá fisicamente, não. Quando eu falei no Facebook, eu vi muita gente nova, estava a dar glória a Deus. Eles pensaram que vou viajar e tal, e subir no avião. Não, o meu tempo ainda não chegou. Viu? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma lição muito grande que eu estou a dar ao mundo, pá. É incrível. Como assim um homem com muita glória, humanamente falando, com muito poder, hum, ainda continua na cadeia? Isso aqui não é coisa do outro. Isso não é da física, não. Isso é da metafísica. Gaspar, fala aí. Hum? Se eu ir para Moçambique, acha mesmo o povo de Moçambique, aí o Oswaldo vai me pôr aí num pequeno. Eu duvido. Hotel 5 estrelas. Não, não, não preciso pedir, eu mesmo sou humilde. Mas eles mesmo vão dizer, posso eu dizer, não, não quero nada, vão falar, aposto. Acha mesmo? Oh, esquece aí, aposto. Vais ficar mesmo aí, não? Então o homem já não buscaria essas coisas? A Europa. Se eu vou para Portugal, todo o Ocidente vai descer para todos os cristãos, ou da Istene e outros povos. Não, o João Cardoso não vai conseguir, tem que arranjar outro lugar para fazer a reunião. Os da Alemão vão descer, isso que é? Presentes, não sei o quê, cozido assado. Mas não estou a buscar isso. Se eu ir para a Bélgica, mas estou a correr com paciência a carreira que me foi proposta. Quer dizer que não busquei alviçaras nem presentes. Estou no lugar aonde ele me colocou, fielmente. E isso vai trazer mais glória ainda. Quer dizer que a glória que eu vou receber, que eu vou ver, depois de terminar os meus 7 anos de cadeia, é muito mais que eu veria em rebelião, em desobediência, hoje. Porque se eu quiser sair hoje, eu saio. Sairia. Não haveria obstáculo. Amanhã mesmo eu vou na voo São Tomé, Moçambique, iria. Somente nesse país da África que não precisa visto, amanhã mesmo iria para São Tomé. Dinheiro para visto, para bilhete é o é o que não falta. E nesse país não precisa que visto. Iria. O passaporte que caducou teria mesmo já essa semana. Olha só tanta facilidade. As oportunidades. Mas ainda assim, nos negamos a nós mesmos em obediência ao Papai do céu. Então, isto é correr com paciência, sem embaraço, sem embaraço. E quando chegar a hora, é para ver a glória de Deus. Amém. Eu, Marcelino Mário Bento, o prisioneiro de Jesus. Sou cativo. Graças a Deus. Então, sim, sem embaraço. Sem embaraço. Correndo com paciência. Sem embaraço e sem pecado. Pois é uma carreira que me foi proposta. Não fui eu que me propus.
Me foi proposta essa carreira. E eu estou feliz, ainda que com dores.